Agora, sua mãe aqui tá andando só bonita. Amém? Então vamos orar? Bom dia, Pai. Bom dia, Paizinho querido. Paizinho, nós te amamos, Pai. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. E a alegria do nosso coração, Pai, de estar aqui nessa manhã é tão grande, Pai. Mas é tão grande que não tem outro motivo de estar aqui, a não ser, Pai, buscar pela Tua face, a não ser, meu Deus, sermos assim inundadas da Tua presença, a não ser, Deus, sermos ensinadas pelo Teu Espírito Santo. Sabe, Pai, o que nós queremos aqui é ser a imagem e semelhança do Senhor. O que nós queremos aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo, é ter um coração, Pai. Um coração igual ao coração do Senhor. O que nós queremos aqui, Pai, é aprender a esperar coisas boas do Senhor. O que nós queremos aqui, Pai, é confiar no Senhor de todo o nosso coração, alma e pensamento e descansar nas Tuas mãos, descansar na Tua paternidade, descansar, Pai. Nós queremos descansar em Ti. Por isso que nós estamos aqui, Pai, sensíveis ao Teu Espírito Santo. Por isso que nós estamos, ó Deus, nessa mesa, Deus, desse café, onde o Senhor alimenta como o Senhor quiser, onde o Senhor alimenta da maneira que o Senhor quiser, onde o Senhor conduz, Deus, da maneira que o Senhor quiser. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós não queremos conduzir aquilo que não nos cabe. Queremos sim, Pai, sermos, responsáveis para conduzir aquilo que o Senhor nos manda conduzir. Mas em nome de Jesus, Pai, nós não queremos conduzir aquilo que é apenas para o Senhor fazer, apenas para o Senhor conduzir, em nome de Jesus. Espírito Santo, venha com força essa manhã. O Senhor tem total liberdade de chegar, o Senhor tem total liberdade de entrar, o Senhor tem total liberdade de fazer aqui nesta manhã. Nós somos mulheres sedentas do Senhor, nós somos mulheres totalmente, necessitadas, Pai, da Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ontem pela manhã, meninas, Bom dia, Sinara! Te amo, amiga, que saudade, vontade de conhecer essa periquitinha aí sua. Nossa, bom dia, pastora Lília. Então vamos lá, meninas, vamos concentrar aqui agora, porque senão eu vou ficar só vendo vocês. Vamos lá. Meninas, ontem pela manhã, eu fui fortemente ensinada pelo Espírito Santo de Deus. E eu vou contar para vocês como que foi que o Espírito Santo começou a me falar. Eu gosto de compartilhar com vocês esses detalhes porque, meu Deus, eu falo que é rico isso. Até para vocês entenderem como que o Espírito Santo fala, como que é a ação do Espírito Santo de Deus. A ação do Espírito Santo de Deus não é uma ação que a gente coloca assim, o Senhor fala assim, não, o Senhor fala do jeito que Ele quiser, gente. Ele é Deus, nós somos suas filhas. Então, guarda isso no coração de vocês. O Senhor fala do jeito que Ele quiser. Do jeito que Ele quiser. E uma vez que nós somos sensíveis à voz do Espírito Santo, nós conseguimos, discernir aquilo que vem dele e aquilo que vem do nosso coração. E uma das coisas para a gente discernir, a voz do Espírito Santo é uma vida na palavra. Não é apenas uma vida só de oração, não, tá, meninas? É uma vida na palavra. Porque se você tiver uma vida só de oração, sem uma vida na palavra, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ter fé na sua fé. E você não vai ter o discernimento para quem você ora. A vida na palavra, ela te dá o sustento para que você possa entender quem é o seu Pai, quem é o seu Deus e quem você é. Isso é muito importante.
Então, sem vida na palavra, dificilmente você vai conseguir discernir a voz do Espírito Santo de Deus. E nunca vamos, assim, estar prontas, aptas a ouvir a voz dele de uma maneira perfeita. Não, 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 não. Sabe, somos falhas nesse sentido. Acreditem. Não é, você nunca vai falar, eu tenho certeza disso, eu tenho certeza disso. Não, a Bíblia fala que aquele que é conduzido pelo Espírito Santo, ele é como uma folha. O vento toca ele para onde ele quer, do jeito que ele quer, e ele não consegue muitas vezes entender. Isso é ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu quero contar para vocês como que essa palavra começou a nascer no meu coração ontem pela manhã. Antes de ontem, o Miguel, ele marcou uma fonoaudióloga para atender ele, que iria vir aqui em casa. E ele mandou uma mensagem para mim e disse assim, mãe, a médica vai vir me atender aqui, a senhora não quer fazer também, não? Aí eu falei, ué, filho, eu tô até precisando, né? Tá, vamos. Aí eu virei pra ele e falei assim, tá bom, mas você paga pra minha consulta? E quando eu virei pra ele, pedi pra ele pagar a consulta, eu percebi, sabe? Ele, pago. Mas ali, sabe, ali eu percebi na hora assim, tipo assim, acho que ele queria falar assim, poxa, mas você podia pagar a consulta? Pelo amor de Deus, mas paga essa consulta. E ali, sabe, quando eu acordei, eu lembrei dessa conversa minha com ele. E o Espírito Santo começou a falar no meu coração. Como que muitas e muitas mães, sabe, trazem esse peso ao coração dos filhos. De mostrar para os filhos que eles são obrigados a sustentá-las, são obrigados a fazer as coisas para elas, são obrigados a dar presentes caros. Olha, amadas, o tema da nossa aula de hoje é a idolatria da maternidade. E eu posso falar para vocês, a maternidade é um dos meios que Satanás usa para impedir que mulheres cumpram os planos de Deus. E não apenas deixar de cumprir os planos de Deus, mas também deixar de ensinar seus filhos corretamente sobre quem Deus é. Quando uma mãe mostra, sabe, quando uma mãe se vitimiza, quando uma mãe vive de maneira a mostrar para o filho que ela é totalmente dependente dele, a primeira coisa que ela mostra para o filho é que ela é para o filho não conhecer o Deus que ela serve. Tem mães que pesam tanto a vida dos filhos, que uma das coisas que, sabe, Deus não vai achar lugar ali no coração dela é para mostrar para o filho dela quem é o Deus que ela serve, quem é o Deus que ela confia. A maternidade, ela é uma dádiva do céu, sabe? É uma dádiva do céu. A maternidade, ela não é um troféu. Deus, ele escolheu a barriga da mulher para quê? Para ser oficina dele, para que através dela ele cumpra o propósito de trazer à terra filhos, os seus filhos, os filhos dele, que manifestem o quê? A dádiva e a beleza do céu. Foi isso que Deus, sabe, escolheu fazer comigo e com você, com nós mulheres. E nós precisamos atentar, sabe por quê? Para entender que nós estamos sujeitas a isso. E o texto que o Senhor me deu aqui para eu mostrar para vocês que nós estamos sujeitas a isso foi de uma mãe de dois grandes homens de Deus. Que elas chegaram, que eu falo, né, que se esses homens de Deus não andassem tão perto de Jesus, consequentemente, eles iriam se perder no desejo da mãe deles. Eu quero ler com vocês aqui Mateus 20. Nós vamos ler do 20 até ao 28. Vamos lá? Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos. E, adorando-o, pediu um favor. Olha a barganha, gente. Primeiro ela adorou a Deus.
e depois ela pediu um favor. Cuidado com a barganha. E é muito clara a palavra de Deus. E adorando, vírgula, pediu-lhe um favor. Perguntou Jesus, que queres? Que queres? E ela respondeu, manda que no teu reino, estes meus 2 filhos se assentem, um à esquerda e o outro à tua direita. Quem era essa? Essa era nada mais, nada menos que a mãe de João e Tiago. 2 nomes fortes de homens que andavam com Jesus e que foram escolhidos por Jesus para manifestar a glória dele. E a mãe deles, primeiro chega, adora Jesus Cristo e logo depois lhe pede um favor que não é um favor espiritual, é um favor totalmente carnal, E para vocês pensarem, quantas e quantas vezes eu e você não pedimos favor para Deus desse jeitinho? A gente fala, né, que a gente é uma adoradora, que a gente ama Jesus, mas a gente pede, Senhor, que o meu filho tenha uma excelente vida profissional. Senhor, que levanta meu filho. Senhor, que o meu filho tenha uma mulher de Deus, uma mulher... Deixa eu te falar uma coisa, mãe. Deus, Ele sabe de todas as coisas. E a única coisa que você precisa se preocupar, pelos seus filhos é orar para que eles tenham um encontro com Deus. Eu e você não temos capacidade de escolher marido para as nossas filhas e muito menos mulher para os nossos filhos. E muitas vezes os nossos pedidos de oração para Deus se manifestam como dessa mulher. Não, mas eu nunca pedi que os meus filhos se assentem ali, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. Mas talvez os seus pedidos com a motivação do seu coração é muito pior do que o pedido dessa mulher. E se a palavra de Deus escreveu o pedido dela aqui dessa maneira tão clara, tão incisiva, é porque eu e você também, como mães, caímos no mesmo erro de pedir para os nossos filhos, muitas vezes, coisas que não estão no coração de Deus, mas coisas que vão alegrar o quê? O nosso coração de uma maneira carnal. E quando ela pede, Jesus vira para ela e fala assim, você não sabe o que está pedindo. É a primeira vez? É a primeira vez que Jesus fala isso aqui para mim, para você? Não sabeis o que pedis? Não, gente, claro que não. A Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém. Não sabemos orar como convém. E eu quero falar algo para vocês. Quantas e quantas vezes as nossas orações não estão totalmente em desacordo com a vontade de Deus para a nossa vida, com a vontade de Deus para os nossos filhos. Por quê? Porque nós somos fortes. Nós somos daquelas que colocam primeiro no carro e vai embora. E muitas vezes nós não temos sensibilidade à voz do Espírito Santo de falar assim, Senhor, eu não sei orar pelos meus filhos. Mas uma coisa eu te peço, Senhor, que os meus filhos tenham uma experiência real com o Senhor, porque eu sei, Pai, que depois que eles tiverem uma experiência real com o Senhor, muitas coisas e tudo aquilo que está no teu coração vai acontecer. Vai acontecer. Amadas, sério, mas é errado eu orar pedindo esposa pro meu filho, pedir que o meu filho tenha, assim, sucesso na vida profissional. Não é errado não, filha, mas é errado a ponto de que você chegue pra Deus, sabe, com a cara lavada e nunca pergunte pra ele e fale assim, Deus, um dia eu apresentei meu filho ao Senhor lá atrás. Um dia eu consagrei o meu filho ao Senhor lá atrás. E uma vez que eu consagrei ele ao Senhor, eu quero te pedir, não deixe eu agir de modo como se eu estivesse achando que ele é propriedade exclusiva minha e não propriedade exclusiva do Senhor. Quantas e quantas mães frustradas, sabe por quê? Porque os filhos não estão manifestando, nem a glória de Deus não, gente, não estão manifestando aquilo que elas querem, que verdadeiramente seja manifesto. Por quê? Porque muitas vezes nós somos um bando de mães que estão fazendo força para quê? Para confiar em Deus, para que Ele nos dê os filhos como nós queremos.
né? A gente está confiando em Deus para que os nossos filhos sejam isso, para que os nossos filhos sejam aquilo, para que os nossos filhos sejam aquilo outro. Mas nós não estamos buscar confiar em Deus para que a gente esteja disposta a cuidar dos nossos filhos, a amar os nossos filhos de acordo com aquilo que Deus os chamou para ser. Vou te dar um exemplo. Quando os discípulos chegaram perto daquele homem, do cego, os discípulos viraram e falaram assim para Jesus: quem pecou? Quem que pecou? Ele que pecou porque ele nasceu cego, ou os pais dele que pecaram para que ele nascesse cego? Jesus vira para eles e fala assim: não, nem o pai deles pecou e nem ele pecou. Mas ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse através da vida dele. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem a consciência de ter um filho que no momento te envergonha, de que no momento te dá muito trabalho, de que no momento ele expõe a sua vulnerabilidade, mas você tem noção que esse filho está exatamente como Deus quer, porque um dia, através da vida dele, a glória de Deus será manifestada? Ou nós somos daquelas que vivem murmurando: ó Deus, por que aconteceu isso com meu filho? Ó Deus, por que aconteceu aquilo com meu filho? Querida, existe um tempo de luto para todas as coisas. Existe um tempo, sim, que a gente pode chorar, que a gente pode murmurar por situações que acontecem com o nosso filho. Mas esse tempo de murmuração, esse tempo de luto, tem princípio, meio e fim. Nós não podemos continuar assim. Sabe por quê? Uma vez que você é derrubada, por causa de muitas vezes aquilo que o seu filho está vivendo que você não quer, Satanás, ele não se satisfaz em apenas te derrubar. Quando você está lá deitada, sabe o que ele faz? Ele te chuta. E ele te chuta para valer. Então, mulher, o desejo do meu coração nessa manhã é que você se levante em nome de Jesus. O desejo do meu coração essa manhã é que você se levante pelo poder do nome de Jesus Cristo. Ei, não é a conduta dos nossos filhos que põe fim ao nosso chamado, mas é a nossa conduta diante de Deus. Você tá me entendendo? Quando a conduta dos nossos filhos falha e é falha aos nossos olhos, deixa eu te falar uma coisa, isso não põe fim ao meu chamado, isso não põe fim ao seu chamado, porque antes do filho ser meu e seu, nós entregamos ele totalmente nas mãos de Deus. E nós não podemos ficar meditando aqui o problema que os nossos filhos estão passando, mas nós precisamos ocupar a nossa mente mais, muito mais com o Deus que nós servimos. Ele é poderoso, ele é um Deus que troca coração, ele é um Deus que levanta o ferido, ele é um Deus que cura o enfermo, ele é um Deus que restaura a sorte das pessoas, ele é um Deus que traz esperança ao ferido, ele é um Deus que faz da solteira uma alegre mãe de família. Ei! Os nossos pensamentos precisam ser cheios de quem Deus é e não daquilo que a gente passa. Existe um tempo de luto, da gente lamentar por determinadas coisas na nossa vida, mas esse tempo não pode se estender a ponto da gente não continuar andando, manifestando a glória de Deus, porque os nossos filhos são bênção, porque eles são herança do Senhor e tudo que o Senhor dá é bom. Ou você acha que Deus dá alguma coisa ruim? Amados, a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor. Você consegue? Você consegue ver o Criador do universo? Você consegue ver o Criador do universo? Aquele que formou o sol, a lua, o mar, estabeleceu o limite por mar. Aquele que... Você consegue ver ele fazendo alguma coisa ruim? Você consegue? Não. Não tem jeito. Mas séries, onde nós erramos. Onde nós erramos que essa idolatria entra. Eu vou te contar onde nós erramos. Nós, muitas vezes, por não termos uma comunhão com Deus que nos sustente, por não ter uma confiança em Deus, que a gente sabe quem a gente é, a gente vive esperando que os nossos filhos realizem os nossos sonhos. E, consequentemente, a gente para de esperar em Deus. E quando você para de esperar em Deus, sabe? Quando você para de esperar, sabe? Aquilo que Deus pode fazer. Quando você deixa de confiar, quando você para de esperar, a Bíblia fala que você tem o poder de difamar a palavra de Deus.
a nossa conduta de incredulidade, a nossa conduta de insatisfação, a nossa conduta de murmuração, ela tem o poder de difamar a palavra de Deus. E isso acontece quando nós nos apegamos mais naquilo que Ele nos dá do que naquilo que Ele é. E isso não acontece, minhas amadas, só com o filho, não. Isso acontece com o marido, isso acontece com o emprego, isso acontece com uma casa grande. A gente pede. Aí quando Deus nos dá, a gente começa a colocar esperança naquilo que Ele nos deu. E, consequentemente, tudo que não é Ele é perecível. Não sustenta. Por isso, nós erramos quando nós fazemos dos nossos filhos a realização dos nossos sonhos. Quando os nossos filhos se colocam num ponto de ser a realização dos nossos sonhos, nós começamos a desprezar o propósito que Deus tem para nós. Nós trocamos o próprio Deus pela realização daquilo que os nossos filhos podem nos oferecer. E isso traz consequências terríveis na nossa vida. Terríveis. Como eu falei para vocês, eu dei o exemplo do Miguel. Amadas, é impressionante aquelas mães que... Uma mulher, toda mãe é uma mulher. Nem toda mulher é uma mãe, mas toda mãe é uma mulher. Nós somos chamadas para quê? Para edificar, né? Nós somos chamadas para construir. Nós somos chamadas... Tem mãe que vive vitimizando, sabe por quê? Para que os filhos tenham dó dela. Sabe para quê? Eu vou te contar para quê. Para ganhar presentes, sabe? Para ganhar um mimo que muitas vezes não cabe a ela. Quantas mães que acham que os filhos têm obrigação de dar tudo para elas. Não, queridas. Um filho, uma filha não tem obrigação de dar tudo para a mãe e para o pai. Eles têm obrigação de honrar o pai e a mãe, sabe? Porque tem mães que são tão assim, sabe, endemoniadas, que elas são usadas por Satanás para sugar tudo que o filho tem. E uma vez que ela suga tudo que o filho tem, ele não consegue ser um marido que ama a esposa como Jesus ama a igreja. Ele não consegue cumprir aquela palavra que ele tem que ser um com a esposa a ponto de entender que ela é a parte mais frágil do relacionamento. E, consequentemente, por ele falhar, sabe? Porque a mãe tá sugando tanto, consequentemente, sabe o que acontece? As orações dele param de subir. E quando a oração do sacerdote para de subir, a casa inteira, ela é derrubada. Mãe, o seu filho não tem obrigação de te dar o que você quer. Ele tem um chamado de honrar você de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a sua vontade. Por isso, pare de esperar de uma fonte que não é limpa. De uma fonte... Não, mas você está falando que o meu filho não pode me dar nada? Não, eu não estou falando que seu filho não pode te dar nada. Eu estou falando para você parar de querer tudo que ele não pode, você não precisa e ele não precisa te dar. Sabe o que é isso? Mulheres rixosas. E muitas vezes Deus chama a gente para edificar. E uma das coisas que Deus trata a gente nesse tempo é pra gente o quê? Ser aquela esposa que honra o marido. Nós somos levantadas para sermos mulheres que honram os nossos maridos. Aí o que acontece? Muitas vezes tá tão difícil da gente ser aquela mulher virtuosa. O que é uma mulher virtuosa? É a mulher cheia das virtudes de Deus, né? É uma mulher que ama, é uma mulher pacífica, é uma mulher alegre, é uma mulher paciente, é uma mulher fiel, é uma mulher que tem mansidão, é uma mulher que tem domínio próprio. Isso é uma mulher com as virtudes de Deus. Isso é uma mulher virtuosa. E muitas vezes a gente chuta o balde, porque não é fácil ser essa mulher, mas é possível. É possível. Aí o que acontece? A gente muitas vezes se liga nos nossos filhos com aquela ligação e você desiste de ser aquela mulher que você precisa ser. Ou seja, muitas mulheres andam neste caminho. Em vez de se tornarem edificadoras, mulheres que melhoram a cada dia, ela fala assim, não, desisto do meu marido. Ela desiste de ser a mulher que o marido precisa.
a filha que Deus a chamou para ser. E sabe onde que ela se refugia? Naquilo que o seu filho não precisa. Pelo contrário, naquilo que faz mal para ele. Naquilo que faz mal para ele. Aqui em Tito 2, versículo 5, diz assim: ensinem as mais velhas, ensinem as mais novas a quê? A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Ei, olha para mim. Quantas e quantas mães que envenenam filhos contra o pai, porque não estão plantando e querem colher do marido aquilo que nunca plantou. E usa a vida do filho como meio para conseguir algo que não lhe pertence. Que não lhe pertence. Isso é uma mulher tola. Isso é uma mulher que destrói a casa. Isso é uma mulher que difama a palavra de Deus. Isso é uma mulher idólatra. Gente, cadê os coração? Eu sinto falta. Eu sinto falta da carinha de vocês, de ver vocês aí. Então, vocês me levantam esses coração, em nome de Jesus. Vocês me entendem? Isso é uma mulher idólatra. Isso é uma mulher idólatra. E Paulo fala aqui em 1 Coríntios 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Fugir da idolatria. Nesta manhã, eu estou sendo usada para que o Espírito nos ensine, em nome de Jesus Cristo, a fugir da idolatria da maternidade, onde nós usamos algo que Deus nos deu de uma maneira tão linda, para não ter a responsabilidade de nos tornar a mulher que Deus nos chamou para ser e também a filha que Deus nos chamou para ser. A idolatria aqui em Gálatas 5, nos versículos 19 ao 21, ela também manifesta como uma obra da carne. Aqui diz que as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A idolatria, como todas essas outras que nós citamos aqui, é uma obra da carne e ela não provém de Deus. Ela não provém de Deus. Eu fico assim, o quanto que Jesus é lindo e o quanto que Jesus ele abomina a idolatria. Aqui em João 14, versículo 6, Jesus é muito claro quando ele fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus fala, ele é muito claro, falar que só existe um caminho para a gente ir a Deus, só existe um caminho para a gente conhecer a Deus. O Senhor, ele usa a vida ali do profeta Isaías, em Isaías 42, 8, para falar: eu sou o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Nem a minha honra às imagens de escultura. Ah, preciosas, deixa eu falar com vocês nesta manhã. Nós precisamos, sabe, deixar Deus, ele realmente ser Deus no nosso coração. Nós precisamos deixar o Senhor entrar nas áreas da nossa vida que muitas vezes nós ainda nos são assim, ainda nos faltam coragem, sabe, de expor. Ainda nos faltam ousadia mesmo para crer que Deus ele é poderoso para nos curar, ele é poderoso para manifestar aquilo que ele quer, ainda que doa. Ainda que doa. Eu sei que existem posicionamentos na nossa vida
que vão nos levar para uma condição difícil. Mas essa condição difícil, ela não é uma condição que te afaste de Deus. Pelo contrário, as condições difíceis são aquelas condições que nos levam a confiar em Deus, que nos levam a crer em Deus, sabe? Que nos leva... por exemplo, eu sei que tem muitas mães que dependem dos filhos para viver. Amadas, não tem problema. Quando a motivação do teu coração é correta, Deus é o primeiro a tocar no coração dos seus filhos para cuidar de você, para mudar a sua história. Nós, como filhos, nós temos a obrigação, sabe, de estar com o coração aberto para aceitar o mandamento de Deus. Faz isso, faz aquilo outro. E também, sabe, muitas vezes eu falo que assim, quer ver? Olha aqui, deixa eu só entrar numa palavra aqui, que vocês vão entender o que eu quero falar com vocês. Olha que forte que é isso daqui. Por quê? Porque muitas vezes é muito fácil de você estar aqui sendo apenas uma nora, né? Talvez você tá aqui como aquela nora que se identificou com tudo que eu tô falando e você fala assim, nossa, minha sogra podia tanto ouvir essa palavra. Olha, se você tá com essa motivação do coração errada, deixa eu te falar uma coisa, você já perdeu. Já perdeu em que sentido? No sentido de que você não está agindo corretamente. Você precisa sondar o seu coração. E você precisa entender que quando nós escutamos uma palavra, essa palavra, a gente não pode pensar que ela é para fulano e para ciclano. Se eu e você ouvimos uma palavra, a pessoa que precisa daquela palavra, em primeiro lugar, somos nós. E quando nós não deixamos a palavra entrar no nosso coração e a gente já manda a flecha dela para outra pessoa, você não vai ser tocada e muito menos curada e muito menos transformada. A gente tem que parar de receber a palavra de Deus e já julgar ela para outra pessoa. Ah, mas eu estou pregando o evangelho. Não, você não está pregando o evangelho. Você está simplesmente não recebendo uma palavra que o próprio Deus lançou sobre você. E você está despachando já ela para outra pessoa. Porque a Bíblia, ela não é a partir de você. A Bíblia, ela começa em você. A Bíblia, ela começa em mim, ela começa em você. Se você é uma mulher que lê Bíblia e já pensa quem que precisa, quem não precisa, você está simplesmente se colocando numa posição de Deus. Você está se colocando numa posição de Deus. E Deus não chamou a gente para fazer isso. Quando Deus libera qualquer tipo de palavra sobre a nossa vida, aquilo ali é para ser estudado, aquilo ali é para ser ruminado, aquilo ali é para ser meditado. Sabe por quê? Porque senão você vai cair em algo que eu vigio muito, 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 que se chama bulimia espiritual. O que é bulimia espiritual? Antes de você receber a palavra, da palavra fazer morada no seu coração, você já está vomitando ela em outras pessoas, sendo que aquela palavra é para você. Aquele alimento é para você. E quando o sentido de vomitar, sabe o que quer dizer? Quer dizer que você está mandando para uma pessoa algo sujo, algo contaminado. E a palavra é limpa, a palavra é viva, a palavra é pura. A palavra, ela é para sair de um coração puro. Ela é para sair de um coração que está disponível para que Deus faça aquilo que Ele quer e não o que eu e você queremos. Ah, queridas, nós precisamos, sabe, ser sensível ao Espírito Santo. Ainda que Ele, na hora que Ele nos chame, que Ele nos exorte, mas nós precisamos aprender a quietar, sabe, o nosso coração e falar, Deus, o que Tu queres de mim? O que Tu queres de mim? E aqui em Lucas 22, versículo 24, os discípulos estavam ali junto com Jesus e não era a multidão que estava ali. Os próprios discípulos estavam ali junto com Jesus. E eles começam a ter uma pequena discussão entre eles. Sobre qual deles parecia ser o maior. Qual deles parecia ser o maior? E muitas vezes, o que nos leva a querer ser o maior é algum tipo de idolatria. Sabe? E nós não estamos livres disso. Se a palavra está aqui nos ensinando que um dia os discípulos estavam ali com Jesus e eles começaram a discutir sobre qual deles parecia ser o maior, é porque isso também está no nosso coração.
sabe? Meu Deus, mas de quem que o meu marido tem que cuidar? Da minha mãe ou da minha sogra? Meu Deus, de quem? Não, deixa eu te falar uma coisa. Tem muitas mulheres que também casam com seus maridos. Casam com seus maridos. E elas são tão idólatras, que ela não entende que muitas vezes Deus deu o chamado de cuidar da mãe para aquele marido. E o que ela faz? Ela começa a destruir o lar dela, porque ela não é submissa à missão do marido de cuidar da mãe. De cuidar da mãe. Amados, nós não podemos pegar o Espírito Santo e falar, é assim. É assim. Não, o Espírito Santo é para entrar no nosso coração, é para conduzir a nossa vida, sabe? É para direcionar os nossos caminhos. É muito fácil você ouvir uma palavra e usar ela do jeito que você quer. Não, você precisa aprender a usar a palavra de acordo com a vontade de Deus. E para isso ela precisa entrar. Você precisa aquietar o teu coração. Você precisa deixar ela entrar 1 dia, 2 dias, 3 dias. Você não pode fechar a porta do teu coração nunca para uma palavra liberada. Ainda que ali naquele momento você arrepie, você não queira receber, você acha que é para outra pessoa, sabe? Todas nós temos ainda idolatria no nosso coração. Todas. E nós precisamos ser fortes, corajosas, para deixar Deus nos mostrar, sabe, que tipo de idolatria que está, sabe, enraizada no nosso coração. E essas idolatrias, elas são diagnosticadas a partir do momento que você tem o desejo de ser melhor que o outro. Você tem o desejo de ter mais que o outro, sabe? A palavra de Deus fala que melhor é dar do que receber. A idolatria, ela vem quando você só quer receber. E você nunca acha que você está disponível para dar. Mas quando nós temos o Senhor, sabe, quando nós entendemos que o próprio Deus habita dentro de nós, nós entendemos que nós não damos apenas aquilo que temos. Nós somos um canal da glória dele para que ele apenas use a gente como vaso, use a gente como um canal, use a gente como um rio, sabe? Agora o conteúdo vem dele. A única coisa que nós precisamos é nos posicionar e falar assim, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Cumpra os teus planos através de mim, sabe? Você não é aquela mulher que dá só aquilo que você acha que você tem. Não. Você é uma mulher que pode dar aquilo que Deus te chamou para dar. Você é uma mulher que não depende de estar apta para um milagre, para que Deus te use para fazer um milagre. Quantas e quantas vezes a promessa não chega, o milagre não chega, sabe por quê? Porque a gente acha que ainda precisamos fazer alguma coisa. A gente acha que a gente ainda tem que... Não, querida, muitas vezes o milagre não chega, é porque você não confia o suficiente que ele pode fazer todas as coisas independente de você. O milagre muitas vezes não chega porque você está esperando algo que venha da sua parte, você não está esperando aquilo que vem do Senhor. Amadas, nesses dias eu tenho meditado muito sobre uma liderança que vai permanecer no reino de Deus. Eu tenho estudado isso muito. Eu tenho meditado muito nisso. Sobre a liderança, sabe? Sobre a liderança que vai permanecer no reino de Deus. E uma das mulheres que Deus tem levantado para me ensinar de uma liderança que vai permanecer é uma liderança com o coração de Ruth. Amadas, Ruth, ela não tinha nada. Ruth, ela perdeu o marido. Ruth, ela não tinha nada. Mas ela conseguiu se apegar a algo lindo, maravilhoso. O que ela tinha? Ela tinha amor para cuidar da sogra dela. E Deus tem me mostrado que Ele deseja levantar no nosso meio uma liderança de mulheres que estão dispostas a dar
algo que não vai te levar a receber nada de homens. Algo que não vai te levar a barganhar nada. Nada, nada, nada. Nós lemos aqui a respeito da mãe de João e Tiago. Ela chegando perto de Jesus, ela o adorou e logo depois virou para ele e falou assim: Senhor, que os meus filhos assentem um à tua direita e outro à tua esquerda. Não, Ruth não barganhou com Deus. Ruth, quando ela foi cuidar de Noemi, da sogra dela, ela não pediu nada para Deus. Ela não pediu nada para Noemi. Ruth foi um tipo de liderança. Quando eu falo liderança com vocês, toda mulher tem um espírito de liderança que influencia outras pessoas. Toda mulher tem um espírito de liderança que alcança outras pessoas. Para ser líder, você não precisa de uma posição no mundo. Para ser líder, você não precisa de um púlpito. Para ser líder no reino de Deus, você precisa de um coração. Você precisa de um coração. E Ruth, ela liderou de acordo com a vontade de Deus. E o que Ruth fez? O que Ruth fez? Ela simplesmente deu. Ela deu algo, sabe, que ela tinha. Mas ainda que ela não ia receber nada em troca. Olha para cá. Quantas e quantas vezes nós temos algo para dar. Mas nós não damos porque nós temos medo. Medo de quê? De não receber nada em troca. Nós temos medo daquilo ali, em vez de melhorar para o nosso lado, piorar. Porque a gente sempre tem que ter uma segurançazinha, né? Queridas, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que através da minha vida eu seja uma mulher que confie plenamente no Senhor e para que eu entregue tudo aquilo que Ele tem depositado dentro de mim, ainda que eu fique sem nada. Sabe por quê? Porque a mulher que tem Deus, a mulher que se posiciona no lugar de filha, a mulher que procura amar o Senhor com todo o coração, com todo o pensamento, de toda a alma, ainda que ela não tenha nada na terra, ela tem tudo. Ah, querida, quando nós nos colocamos, sabe, quando nós entendemos essa posição na nossa vida, deixa eu te falar uma coisa, não é qualquer coisa mais que vai nos abalar. E Deus ainda vai te usar. Como um canal tão poderoso da glória dele, como ele usou ali a vida de Ruth, para dar algo, mesmo sem receber nada em troca. Por isso, que a gente possa mesmo, sabe, identificar nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, não apenas a idolatria da maternidade na nossa vida, mas quantas outras idolatrias têm se levantado na nossa vida, sabe? E o nosso coração, ele é contaminado. Idolatria é tudo aquilo que se coloca na frente, tudo aquilo que se coloca no lugar da gente receber e esperar do único que é digno de nos alimentar, de nos salvar. Quem que é esse? Jesus Cristo. Amados, eu quero te falar algo. Olha para mim aqui. Aquiete seu coração e veja bem. O Senhor, ele despreza tanto a idolatria, mas tanto. Por que Deus abomina a idolatria e que ele a coloca num padrão de obras da carne, a ponto de falar que a pessoa que é idólatra, ela não vai entrar no reino de Deus? Olha, Deus, ele tinha que se manifestar na terra através de um corpo físico. Não tinha como. Ele podia aparecer do nada? Sim, podia aparecer, mas o exemplo não ia ser perfeito. Ele precisava vir de uma mulher. Ele precisava nascer de uma mulher para que ele nos desse o exemplo do que é realmente viver aqui na terra. E ele escolheu Maria. E a partir do momento que ele escolheu Maria, ele sabia. Vocês acham que ele não sabia que o homem não ia levantar muitas vezes Maria para ser um canal, né, que Satanás ia usar como idolatria? Lógico que o Senhor sabia.
Tanto é que ele sabia que se você for na palavra, você não vai ver Maria se idolatrar. Você não vai ver Maria ficar aparecendo. Você não vai ver Maria idolatrando Jesus. Você não vai... Não, pelo contrário. Você vai ver Maria falando o quê? Eu sou uma serva. Eu necessito de um Salvador. Você vai ver Maria ali em Lucas chamando Jesus de quê? De meu Deus, de meu Salvador. Veja bem. Maria, ela chama o próprio Deus de meu Salvador. Maria, quando ela chama Deus de meu Salvador, o que ela quer? O que ela quer falar? Quando ela fala assim, meu Salvador, eu preciso de salvação. Quando Maria vira para Deus ali em Lucas e fala com ele, meu Salvador, na mesma hora Maria está falando, eu preciso ser salva. Eu preciso ser salva. Eu também estou numa posição de condenada. Eu preciso ser salva. Ali nessa hora, Maria, ela já quebra todo o paradigma, sabe? De idolatria. Todo o paradigma ali de ostentação. E depois, ali no primeiro milagre de Jesus Cristo, é tão claro, gente, é tão claro. Só que a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 4:4 que o diabo, ele cega as pessoas para que elas não entendam a simplicidade do evangelho. Sabe por quê? Porque o coração ainda é duro, o coração ainda é sagaz. E não vai ser eu e você que vamos fazer isso, é o Espírito Santo de Deus. E ali, no milagre de Canaã, o que ela faz? Ela chega para Jesus, fala do problema do vinho. Jesus fala com ela, mulher, ainda não chegou a minha hora. Ela vira e fala assim em João 2:5. Faça tudo que Jesus mandar. Olha que mulher. Primeiro, ela manifesta em Lucas que precisa de um Salvador. Quem manifesta que precisa de um Salvador reconhece a natureza caída, ok? Depois, ela simplesmente vira para aqueles homens e fala, faça tudo que Jesus mandar. Faça tudo que Jesus mandar. Agora, o up não é esse. Aí muitas pessoas se apegam para levantar outros tipos de ídolos. Por quê? Porque querem fazer, muitas vezes, uma imagem de escultura para olhar, para pegar. Mas Deus não chamou a gente para se apegar a nada, a não ser um invisível. Deus não chamou a gente para se apegar em coisas que você vê. Deus chamou a gente para se apegar nas coisas que não vê. A fé é a convicção de esperar algo que você não vê, mas que você sabe que existe. Sem fé é impossível agradar a Deus. E olha aqui para mim. Olha aqui para mim. A Bíblia, ela não podia, Deus não, o Espírito Santo, ele podia continuar saindo e voltando. Ele podia continuar saindo e voltando como era lá no Antigo Testamento. Estava muito bom. Não estava muito bom se ele continuasse saindo e voltando? Mas não. Do mesmo jeito que Deus deu a graça para Maria carregar o próprio Deus, eu e você somos que nem. Eu e você somos iguais. Eu e você carregamos o Espírito Santo de Deus. Sérios? Mas o Espírito Santo de Deus é diferente de Jesus? Não, querida, a Trindade é uma só pessoa. É uma só pessoa. Separada em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. O que Maria carregou foi o mesmo que eu e você carregamos. Agora o problema meu e seu é que Maria se entregou, Maria renunciou, Maria reconheceu que ela vivia a todo tempo precisando de um Salvador. Maria reconheceu a todo tempo que ela tinha que fazer tudo o que Jesus mandasse. Esse é o segredo da vida de uma mulher rendida, da vida de uma mulher que carrega o próprio Deus e que está disponível para quê? Para gerar o Deus que habita dentro de nós. E uma das coisas que nós precisamos começar a tirar do nosso coração se chama idolatria. Queridas, idolatria não está apenas em imagens de escultura. Não, queridas, vai muito mais além disso. Idolatria está em maridos, idolatria está em filhos, idolatria está em dinheiro, idolatria está em
posição que a igreja te coloca. Idolatria está nos seus dons. Idolatria está em tudo aquilo, não que você apenas adora, mas idolatria está também quando você passa a depender mais de qualquer coisa do que depender de Deus. Quando você se esforça mais para ter alguma coisa e depender daquilo ali do que para depender de Deus. Isso se chama idolatria. Então, assim, que o Espírito Santo possa mesmo, sabe, encharcar o seu coração e o meu coração nesta manhã, nos livrando desse mal, sabendo que a idolatria é uma obra da nossa carne, sabendo que aqueles que geram, sabe, que cuidam dessa idolatria no coração, eles não vão herdar o reino de Deus, não vão herdar o reino de Deus. Então, assim, que a gente possa mesmo entender o lugar que nós fomos chamadas para estar e avançar, em nome de Jesus Cristo. Eu vou colocar essa palavra no YouTube, eu também vou colocar ela ali nos nossos grupos de WhatsApp. Eu sei que essa palavra é viva, eu sei que essa palavra é eficaz e eu sei que tem unção nela. E se eu puder, sabe, se o Espírito Santo tocar no seu coração, divulguem essa palavra, espalhem essa palavra. Porque nós precisamos voltar para cá, igreja. Nós precisamos voltar para cá. Nós precisamos voltar para cá, conhecer a verdade, deixar a verdade nos libertar, ainda que ela doa. Ainda que ela doa. Sabe por quê? A verdade não significa que vai estar tudo bem. Não. A verdade significa. A verdade significa que Jesus lançou luz. E quando Jesus lança luz em algo que é trevas na nossa vida, no início, o nosso olho custa a abrir. Vocês já viram quando a gente está no escuro há muito tempo? E que aí às vezes a gente acende uma luz, a luz dói o olho da gente? A verdade é assim, no início o olho da gente vai doer, a gente não vai nem conseguir abrir. Mas depois, a hora que você acostuma com aquilo ali, meu Deus, começa a produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E o que eu e você podemos fazer é não nos afastar desse lugar, mas romper, mas vencer, falar, eu vou habitar na verdade e ninguém nada vai me tirar desse lugar, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? O link do grupo, do nosso grupo de WhatsApp tá aqui na bio, é só vocês entrarem lá, todos os dias eu mando os devocionais. E vamos que vamos. Deus, eu quero te louvar, Pai. Eu quero te agradecer, Deus, porque é tão bom, Deus. O Senhor tem me dado a graça, sabe, Pai, de começar de novo aqui com essas mulheres, Deus, de uma maneira tão linda, Pai, tão abençoada. Oh, Deus, como eu te louvo, Pai. Como eu te louvo, Pai, por cada uma dessas mulheres. Como eu te louvo, Deus, por poder se assentar numa mesa, Pai, onde as mulheres sentam comigo. Deus, isso é lindo. Deus, eu quero clamar a bênção do Senhor, Pai, sobre cada uma dessas mulheres que se assentaram comigo essa manhã. Deus, elas são minhas irmãs. Juntas, Pai, nós conseguimos atrair a glória do Senhor. Juntas, Pai, nós conseguimos atrair a revelação do Senhor. Juntas, Pai, nós conseguimos atrair um ambiente onde o Teu Espírito Santo vem, e Ele abra o nosso coração para que tantas coisas possam fluir e acontecer na nossa vida. Ah, Pai, eu quero abençoar a vida de cada uma dessas mulheres nessa manhã em nome de Jesus. E nós queremos, Deus, ser daquelas que esperam coisas boas do nosso Pai, que esperam coisas boas do nosso Abba. Nós não queremos ser daquelas que ficam esperando coisas boas dos nossos maridos, dos nossos filhos. E muitas vezes somos frustradas. Por quê? Porque nós precisamos esperar no Senhor. Nós precisamos esperar no Senhor, na força do Teu poder, na direção do Senhor, na graça do Senhor, Pai. E nós queremos ser essas mulheres que nos posicione esperando no Senhor. Senhor, nós queremos declarar essa manhã que nós te amamos. Eu quero te agradecer, Deus, por esse café com elas. Eu quero te agradecer, Deus, por essa nova oportunidade de estar aqui nesse Instagram. Nós queremos agradecer por esse Instagram. Nós queremos agradecer essa oportunidade que muitas vezes nós temos, Pai, sabe, Deus, eu quero até te pedir perdão aqui, Deus, porque muitas vezes nós falamos mal de algo que nós temos usado para manifestar
manifestar a tua glória. Obrigada, Pai. Obrigada por esse canal, que o Senhor abençoe as pessoas que lideram essa empresa, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha sobre eles, ó Deus, com graça, com bondade, com misericórdia. Que eles sejam mesmo tocados para ser um canal vivo da graça do Senhor, da bondade do Senhor. E, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nessa manhã nós possamos mesmo, Deus, ser aquelas mulheres livres de todo tipo de idolatria. Tira de nós, Deus. Eu sei que isso vai ser algo que nós vamos viver pedindo, viver sendo limpas, mas nós não queremos deixar de avançar. Nós queremos ser livres e libertas pelo poder do nome de Jesus Cristo. E nós queremos conhecer a verdade, para que a verdade possa nos libertar, em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês e que o Senhor possa mesmo ir se manifestando na nossa vida cada vez mais, em nome de Jesus. Amo vocês, viu? Beijo!